Marcos capítulo 10. Levantou-se Jesus, foi dali para o território de Judeia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. A questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vós ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o pai a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele disse: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, cometer adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as aos braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que se chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: se só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-ne aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contraindo com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: filho, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou-se Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receberá já no presente o templo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filho e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna.
Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Jesus ainda outra vez predisse sua morte e ressurreição. Estava do caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante de seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomando de apressões, e Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhe as coisas, e que lhe devia sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele perguntou: Que queres que eu faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentamos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabes o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram seus 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-o para junto de si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura de um cego de Jericó. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosas multidão. Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos a repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora.